São 5 horas em ponto nesta sexta-feira. O 3 em 1 começa aqui na programação da Jovem Pan News e o ex-presidente Jair Bolsonaro criticou hoje a reoneração do PIS/COFINS sobre a gasolina e o etanol, anunciada inclusive pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. A manifestação de Bolsonaro foi por meio de um post no seu perfil do Twitter, que nós estamos vendo agora na tela. O nosso Eduardo Novak está colocando aqui pra gente. Bolsonaro diz o seguinte: anunciada recomposição de impostos sobre combustíveis que encarece alimentos, transportes públicos e todos os setores de serviços do país. Novos aumentos de impostos são promessas do Lula. Taxação do PIX também é pauta. Tributações essas reduzidas por nosso governo, foi o que disse Jair Bolsonaro. Deixa eu dar meu boa tarde aqui para a gente repercutir um pouco essa fala de Bolsonaro e principalmente esse momento que a gente está vivendo de tributação nos combustíveis e essa questão política toda envolvida com Fábio Piperno, Jorge Serrão e o nosso Nelsinho Kobayashi. Senhores, ótima tarde. Vamos nesta sexta-feira. E eu quero entender, Serrão, se você acha que o Bolsonaro está soltando um pouco mais. Como é que você está vendo isso? Porque daqui a pouquinho, então, eu vou ouvir o nosso querido Jorge Serrão. Eu passo a bola, então, para o Piperno. Piperno, você gosta quando o Bolsonaro se pronuncia, né? Boa tarde, Paulo Matias. Boa tarde aos colegas. Ele vai se tornando realmente um personagem cada vez menos relevante, criticado, inclusive, por aliados, e falando bobagens como sempre. A diferença é que agora as bobagens dele não custam mais no bolso de ninguém, porque ele não é mais presidente, não tem mais cargo algum. É compreensível que ele, como um dos líderes da oposição, né, da oposição ainda fora do país, ele critique sim o atual governante, que afinal de contas é um arquirrival político dele. Mas vamos lá, essa nota é muito curiosa porque ele fala inclusive que esse aumento, essa reoneração dos combustíveis vai impactar os transportes públicos. Calma, presidente, calma, ex-presidente. O diesel... Pois você sabe que eu tenho esse costume de chamar o Temer de presidente, a Dilma, Bolsonaro. Não? Eu também. Mas, enfim, isso não pega, por exemplo, diesel. Né? Agora, veja, a gente já falou muito da farra eleitoral, inclusive com os impostos. Ano passado, essa farra eleitoral, obviamente, visava reelegê-lo. E o corte nos preços dos combustíveis foi pautado por isso. Agora, vamos lá. Se esse corte foi pautado por isso e havia uma necessidade de recomposição de receitas, porque, afinal de contas, o novo governo foi eleito com a promessa, por exemplo, de reajustar o mínimo. Aliás, o Bolsonaro, no debate da Globo, prometeu o mínimo a 1.400. Mas, enfim, reajuste do mínimo, reajuste da tabela do imposto de renda, então tinha que tirar de algum lugar. E veja, ao se congelar a tabela do imposto de renda por tanto tempo, ao não se aplicar nenhum tipo de reajuste real no salário mínimo, ao não se reajustar desde 2016 o funcionalismo federal, então é óbvio que o Brasil, de alguma forma, também estava extorquindo o andar de baixo. Quem pode menos, porque o Brasil chegou a um estágio em que o cidadão, o pobre coitado que recebe um salário mínimo e meio por mês, ele já ia ter que pagar imposto de renda. Então era necessário corrigir isso. Mas não tem dinheiro. Não tem dinheiro? Ótimo. Então vamos tirar de algum lugar. Qual é esse lugar, por exemplo? A reoneração dos combustíveis é um deles. Por quê? Porque quando você está reonerando, devolvendo, repito, o que foi tirado indevidamente, não que eu queira pagar imposto, mas eu também não queria um alívio eleitoral. Então, a partir do momento que se devolve isso, quem está pagando a conta é fundamentalmente o usuário, quem tem transporte individual. Aí é uma questão de opção, de escolha. O que é menos pior? Onerar quem pode, quem tem o transporte individual, ou continuar extorquindo o coitadinho de um salário mínimo e meio por mês que pagava imposto de renda. O presidente Bolsonaro tem se manifestado via Twitter, mas ainda está nos Estados Unidos.